Boa tarde. Boa tarde, quem está online, me dá um ok. Ao vivo aqui do Mães com Fé. Meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Eu quero falar com você essa tarde. Vamos tirar algumas dúvidas a respeito do jejum 21 dias e vou trazer uma palavra, uma devocional para você nessa tarde. Olá, Drica. Tá ok o som? Semana passada tinha uma música de fundo, né? Eu vi que ficou alta. Hoje eu não vou colocar não, tá? Tá tudo bem aí? Estou me improvisando aqui para poder falar com vocês essa tarde. Oi, Mar! Ah, Mar, volte! Marcinha mudou com a Lê, né, Mar? Legal. Me dá um ok, tá bom? Bom, nós estamos no 7º dia do jejum de 21 dias. E você tá firme? Como que tem sido essa experiência? Oi, Vitor! Como tem sido essa experiência na sua vida? Eu vou tirar algumas dúvidas. Nós temos postado todos os dias, desde quando começou, o motivo principal para a gente orar, né? Aí tem o seu propósito também de jejum, cada uma tem um propósito específico. Tem a devocional e a leitura bíblica, que é uma sugestão, tá? Essa sugestão de 21 dias, ela tá fantástica, né? Tá muito bom, o Senhor tem falado muito comigo, né? Então, eu espero que Ele abençoe muito você nesse processo, nesses 21 dias, que a gente vai se dedicar algumas horas do dia, se abstendo de alguma refeição, de algo que a gente goste muito. Aí é o seu voto que você vai fazer com o Senhor, né? E aquelas pessoas que não conseguiram começar no dia 23, eu tenho recebido muita mensagens. Eu não consegui começar no dia, posso pegar a partir do 4º dia? Não, começa do início, tá bom? Lá na página do Mães com Fé tem todos os dias, tem do 1º dia e até o dia de hoje, que é o 7º dia. Então, pegue do início, por mais que você tenha começado depois, mas faça certinho, tá bom? E aí, depois que terminar os 21 dias, aí nós vamos colocar lá no site do Mães com Fé, todos os dias, para quando você quiser compartilhar com alguém para fazer, é uma orientação, tá? Se você nunca fez um jejum, eu disponibilizei no dia 22, é só você buscar lá nas páginas, dentro da página do Mães com Fé, eu disponibilizei um vídeo explicativo para falar os objetivos, o propósito de fazer jejum, o quão isso é importante. E que não podemos fazer isto como barganha. Eu vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta de emprego. Amém. O Senhor, Ele vai proporcionar o melhor para a sua vida. Mas o principal propósito do jejum é para Deus revelar-se a nós, para a gente ter comunhão com o Senhor, para a gente estar atento ao que o Senhor quer falar conosco mediante aquela situação que a gente tem vivido, que às vezes a gente não entende. Por que será que a porta de emprego não abre, não está se abrindo? Será que é este o emprego? Né? Então a gente não pode, eu vou fazer um jejum para ganhar, preciso trocar o meu carro. Amém. Mas esse tem que ser, tem que saber fazer de acordo com o propósito que Deus quer para a sua vida. Será que é o momento certo? Se for o momento certo, Ele vai te abençoar, né? Então, o principal objetivo do jejum é o propósito da gente estar em comunhão com o Senhor, para a gente estar em intimidade, em relacionamento, buscar ouvir a voz do Senhor, principalmente nos tempos difíceis. Nos tempos difíceis a gente fica com ansiedade, a gente fica com preocupação, e isso tira a nossa paz. Essa foi até uma pregação que meu marido fez ontem, e realmente tira a nossa paz quando a gente não consegue, Deus fica no silêncio, né? Então quando a gente se dedica, né, se purifica para o Senhor, se sacrifica, faz um sacrifício para o Senhor, isso é bênção para a sua vida, né? E o nosso Deus, Ele fica muito feliz
com esse nosso gesto, tá? Então você que não entrou no dia 23, pode começar hoje, se você quiser. Só olhar as orientações do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá bom? Hoje nós estamos no 7º dia, né? E o 7º dia tem como propósito principal, vou exemplificar, né? Para a gente orar para que Deus nos use para abençoar a vida de alguém, né? E esse olha só que importante que é, né? Fora isso, você coloca algum motivo específico que você esteja passando, que você queira que o Senhor te mostre de uma forma mais clara, fale com você através da palavra, né? Nos meios dele, né? Então, hoje é o 7º dia e tem sido esse tema. E aí, nesse 7º dia, tem a devocional e tem a leitura bíblica para você fazer no seu momento com Deus, tá? Aí, o horário é você que determina, tá? O horário é um bom horário para você, o horário também que você vai fazer o jejum, se você vai tirar café da manhã, almoço ou jantar, se você vai tirar algum outro alimento, não quero comer açúcar ou café, ou eu não posso deixar de comer, então eu vou deixar de ver internet, Facebook. São várias formas que o Senhor pode, desculpa gente, são várias formas que o Senhor pode falar com você através de alguma abstenção que você fizer. Isso é bênção, tá bom? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, eu e a Drica. Eu disponibilizo também no grupo de apoio do Mães com Fé. Se você ainda não faz parte do grupo de apoio do Mães com Fé, pede uma solicitação pra gente através do Facebook que a gente te inclui, tá bom? Certo? Então vamos lá para a nossa devocional. Hoje Deus me mostrou uma devocional que eu uso como base um livro que é devocional para mulheres. E eu tô olhando aqui, eu tô achando que é pro dia 29 de janeiro, mas eu peguei dia 29 de junho. Mas eu falo, o Senhor quer falar comigo a respeito dessa devocional. Olha lá, ó, isso mesmo, Márcia, ó. O jejum também nos fortalece para a batalha, alimentar nossa fé com mais tempo de oração e leitura. O que eu tenho aprendido. Bênção, amém, glória a Deus. É isso mesmo. Ele nos fortalece. Sabe quando eu tenho vivenciado isso nesses 7 dias, tá? Que a gente está no 7º dia. Situações que eu estava vivenciando antes do jejum e as mesmas situações com o jejum. A minha reação tem sido diferente, né? Você fica com o coração mais com compaixão, você fica com mais amor, o Senhor vai trabalhando os frutos do Espírito na sua vida. Eu tenho visto isso. Então, o jejum é extremamente importante para nossa maturidade espiritual, nosso crescimento com o Senhor. Obrigada, Má, isso mesmo. Obrigada pela contribuição. Muito bom. Né? Então, a devocional de hoje fica no livro de Amós, tá? E como eu falei, eu acho que Deus quis falar comigo através dessa leitura, mesmo não sendo o dia dessa devocional aqui. Eu estava certa que seria. Então, ele quer falar o livro de Amós. Os livros proféticos, né, do Antigo Testamento, são livros mais difíceis da gente ler, né? São livros que contam a história do povo de Israel, da atuação de Deus, enfim. E eles são mais difíceis, mas Deus usou muitos profetas, principalmente esses livros dos profetas menores, Amós, Ageu, Abacuque, Sofonias, enfim. Eles trazem muitas histórias, né? E a leitura bíblica que eu quero deixar para vocês, eu não vou ler tudo, eu quero que vocês estudem em casa, né? Pega uma linguagem, não da revista corrigida, mas pega uma NVI ou uma da mensagem, para ser uma leitura mais gostosa de se ler e para entender melhor, tá? Amós, capítulo 4, dos versículos 4 ao 13, tá? Eu vou ler para vocês somente um versículo todos esses versículos, eu vou ler somente o versículo 4. Diz assim, ó: Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Difícil de entender assim, né? Mas é legal. Eu quis pegar esse versículo para justamente exemplificar o que Deus quer dizer
com essa passagem, né? Como que ele usou o profeta Amós para falar com o povo de Israel. Então, eu dei uma pesquisada aqui, fiz alguns estudos, né? Amós, gente, foi um profeta pequeno, né, na Bíblia, mas que foi muito usado pelo Senhor. E ele não tinha, Amós quer dizer portador de fardo, olha só. E ele realmente tinha um fardo muito grande. Ele tinha que mandar alguns recados para o povo de Israel que estava assim, uma bardena, uma bagunça, né? Então vocês vão entender como que é através desse versículo 4, né? E Amós, ele era um homem do campo, ele era vaqueiro, ele era pastor de ovelhas, de rebanho, em algumas épocas do ano ele colhia frutas silvestres, ele era uma pessoa simples. Aqui você já vê, a gente já tem grandes lições que Deus usa as pessoas simples para fazer grandes coisas. Então, às vezes você acha que você é muito, não tem informação, não tem capacidade, e Deus pode te usar tremendamente, porque Ele quer que o nome dele seja exaltado. Às vezes, uma pessoa com muitos requisitos, muito diploma, não que ele não seja usado, muitos, porque o que vale é o que está no coração da pessoa, tá? Mas as pessoas mais simples, elas acham que elas não têm capacidade para exercer uma função que o próprio Deus determina. Não, Deus não me quer para isso, eu não tenho capacidade para isso. E ele fez isso com a vida de Amós, ele usou Amós para poder exortar o povo de Israel, né? E ele usou uma pessoa simples para fazer uma grande obra ali, né? Na Palestina, em Jerusalém, enfim, ali com o povo judeu. Então, ele não faz, né, gente, empatia por nada, por nenhuma distinção, ele não faz distinção, o nosso Deus, ele é tremendo. Então, essa é a primeira lição, né? E o que acontece? Nesse capítulo 4, que eu estou lendo para vocês, Deus, ele reprova Israel por diversas coisas que eles estão fazendo, tá? Ele, por causa da opressão, idolatria, eles esmagavam os necessitados, eles faziam coisas horríveis. E Deus, ele manda Amós para poder exortar essas pessoas, né? Até tem um versículo aqui que fala das vacas de Bazã. E Bazã era uma região onde tinha os ricos, onde tinha prosperidade. Então ele usa esse contexto para poder exemplificar, para Amós poder exortar aquele povo judeu, né? Então eles tinham muitas coisas erradas. E neste versículo 4, em especial, que diz, eu vou até ler de novo, ler para vocês novamente. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Olha só, duas coisas erradas, né? Vamos colocar aqui. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã e seus dízimos no terceiro dia. Então, o povo, eles tinham um zelo espiritual, religioso, não é espiritual, religioso. Por outro lado, eles faziam as coisas piores, eles eram hipócritas. Olha só que responsabilidade, né? Eles não tinham esses princípios éticos e morais, espirituais que o nosso Deus tanto avalia, tanto aprecia, né? Então, o povo, eles eram divididos. Eles faziam as coisas erradas, mas eles davam o dízimo deles, eles ofereciam as coisas dele e achavam que estava tudo bem. Isso não acontece nos dias de hoje? Infelizmente, isto acontece nos dias de hoje, né? Então, eu quero ler aqui para vocês. O Senhor quer que a gente volte para o Senhor. Às vezes você está indo na igreja, mas você está afastado do Senhor. Às vezes você está indo com várias atividades, sua agenda está lotada, várias reuniões, mas você não está passando de um mero religioso, né? Às vezes você está seguindo o que tem que seguir na carteira e o que acontece? Você está maltratando o empregado seu, falando mal da sua amiga, falando mal do seu pastor. É a mesma situação, gente. Esse versículo 4, quando vocês forem ler depois o capítulo do 4 ao 13, preste bem atenção. Eles mostram exatamente como que a gente acaba agindo, entrando no automático, se a gente não se atentar para voltar para o Senhor.
O livro de Amós, no Antigo Testamento, contém algumas frases memoráveis. Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Antes corra o juízo como as águas. Mas a frase que mais se repete neste livro ocorre 5 vezes no capítulo 4, que foi esse capítulo 4 que nós acabamos de ler. O Senhor fala sobre tudo o que fez a fim de disciplinar esse povo teimoso e autoindulgente para aproximá-lo novamente de si. Em todos os casos, a resposta é sempre a mesma: não vos convertestes a mim. E é verdade. Se a gente tem essa vida superficial, religiosa, que só vê a parte, tipo, eu estou cumprindo por protocolo, eu estou trabalhando na igreja, e é isso, é aquilo, mas você não tem esse relacionamento com Deus, não tem essa intimidade de amor, né? Essa coisa de amor com o Senhor, você não está seguindo, você precisa se converter, né? Precisa ter um renovo com o Senhor. Às vezes você tomou já uma decisão para o Senhor, para Ele ser o seu único Senhor e Salvador, mas precisa de um renovo, precisa voltar ao primeiro amor, tá? E ficou religioso, né? Quando lemos esse relato, ficamos admirados com a dureza do coração do povo, mas devemos perguntar se o mesmo não pode ser dito de nós. Se sentimos que o Senhor está tentando chamar nossa atenção, como vamos responder? A profecia de Amós contém demonstrações de julgamento, cativeiro e destruição. Entretanto, também há chamados para o arrependimento e promessas de restauração. Busquem o bem e não o mal, para que tenham a vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Fica em Amós 5,14. O livro de Amós tem muitas frases memoráveis, mas nunca devemos esquecer o convite de Deus a todos que se afastaram dele: voltem para mim. Amém. Essa é a mensagem do Senhor para o dia de hoje. O Senhor nos quer de volta, nos quer por inteiro. Ele não nos quer 50%, não nos quer 40%, Ele nos quer 100%. Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu relacionamento com o Pai? Né? Eu não estou falando para você não se envolver na igreja. Eu amo fazer as coisas para o Senhor. O Senhor sonda o meu coração. Eu amo fazer várias coisas, inclusive, né? Só que isso não pode ser maior do que o meu relacionamento com Ele. Então não deixa isso se perder no meio do caminho. E se isso se perdeu, só você poderá dizer hoje quando você estiver orando. E aproveitando, quando você volta para o Senhor, de fato, não precisa nem ser aquela pessoa que se afastou mesmo, saiu da igreja, está em maus caminhos, mas às vezes essa volta é daquelas pessoas que estão dentro da igreja, indo todos os dias para a igreja, aquelas igrejas que têm cultos, ou todos os domingos, se envolvendo, mas está afastada do Senhor, só está cumprindo o protocolo, só está indo porque tem que ir, e isso não é genuíno, não é legítimo. E o Senhor quer a gente ir por inteiro, nosso coração por inteiro. O Senhor, Ele é tremendo. E eu tenho certeza que quando nós voltarmos para o Senhor, a gente vai conseguir assim, fazer o que o 7º dia hoje do jejum nos fala para fazer. Quando eu voltar para o Senhor, eu vou ser usado por Ele para abençoar a vida das pessoas. Que Deus abençoe você tremendamente, que você possa ser usado para ser bênção na vida de alguém, que as suas palavras sejam palavras de vida e não de morte, sejam palavras que edificam, que deixam a pessoa bem, que sejam palavras pacificadoras, que o lugar que você entrar seja um lugar de paz, de bênção, que você, se entrou num lugar que não está bem, o clima, que ali você saia com a luz de Jesus ali, com o amor de Jesus, deixando a palavra do Senhor no coração de quem está ali. Que Deus abençoe vocês tremendamente e até a próxima devocional. Tchau, tchau.